O consumo de álcool está crescendo entre o público feminino, de acordo com o levantamento realizado pelo CISA com dados do DataSUS 2021. Esta realidade é preocupante, pois expõe as mulheres que são dependentes de álcool e outras drogas a diversos tipos de abusos para manterem o vício. Os mais comuns são os relacionamentos tóxicos, a marginalização social e até mesmo a violência física. Para enfrentar este problema, é fundamental ter uma rede de apoio. No programa de hoje, vamos conhecer a Fazenda da Esperança Feminina, uma comunidade terapêutica que atua no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios. Entra na roda com a gente? Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all alone, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roda de Mulheres está começando com essa voz belíssima de Lia Lemos. E também estão na roda com a gente a terapeuta de mulheres Ruth Matos, a assistente social Adélia Costa, a agente terapêutica Edna Maria da Silva e a psicóloga Gabriela Benigno. Sejam muito bem-vindas. Vamos falar de um assunto muito importante, que é o enfrentamento às drogas, que não é um processo fácil, é preciso apoio, acolhimento, e isto é possível encontrar na Fazenda da Esperança, não é assim? Eu gostaria que a Adélia nos falasse como é que surgiu a Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança, aqui em Fortaleza, ela nasceu em 2001, né? Então nós já temos 23 anos aqui em Fortaleza. Nós atendemos as mulheres, né, em situação bem vulneráveis, né, e grávidas, mães também, né, já com seus filhos, para que elas possam, né, somar conosco, que aliás nós possamos ajudá-las, né, a mudarem realmente o sentido da sua vida. Né, são mulheres que têm algum problema com álcool, com algum tipo de drogas. Isso. E que procuram a Fazenda. Exatamente, elas procuram de uma forma voluntária, né, a instituição, e nós proporcionamos, né, temos todo um programa terapêutico, onde nós conversamos antes com ela, seus familiares, né, também. Então é um conjunto, né, o trabalho em conjunto. Na realidade. São os 3 pilares, né, que a Fazenda trabalha? Nós temos 3 pilares muito importantes na Fazenda, que é a espiritualidade, a convivência e o trabalho, né? Onde elas procuram ter aquela convivência consigo mesma, convivência com Deus, nessa espiritualidade, e a sua motivação, sua autoestima que vem no trabalho, serem valorizadas. Aí, disso aí parte o acolhimento, né? Quando eu comecei a trabalhar na Fazenda como voluntária, a primeira coisa que me chamou bastante a atenção foi exatamente isso. Como é que essas 3 coisas, né, se reuniam para nos erguer. Quando eu falo a nos erguer, embora eu não seja uma dependente química, eu sempre coloco. Eu me descobri uma dependente emocional.
E quando eu fui trabalhar como voluntária na fazenda, eu estava até comentando com as meninas lá fora que eu me senti muito mais curada por elas e ajudada por elas do que eu ajudando a elas, né? Eu estava num momento da minha vida muito fragilizada e eu precisei de ir para lá muito mais achando que ia poder fazer alguma coisa lá. Quando eu cheguei lá, eu encontrei tanto afeto, tanto carinho, tanto acolhimento, que eu comecei a encontrar ali toda essa espiritualidade que a gente acaba achando que é religião, mas não é. A espiritualidade é algo muito mais intenso, muito mais profundo do que o que a gente pode imaginar. E foi ali, naquele lugar, onde a gente pensa que são as pessoas, é a escória da sociedade, foi ali que eu comecei o meu processo de cura de dependência emocional. E é exatamente isso que eu queria colocar para a gente desmistificar o que é essa dependência química, né? Porque nós, enquanto sociedade, temos uma responsabilidade muito grande com todos nós, né? Nós, enquanto sociedade. E lá na fazenda, a gente vê exatamente isso, essa convivência, essa espiritualidade que não é, e eu repito, porque eu já vi lá dentro da fazenda entrarem pessoas que não acreditavam em Deus, que são de tudo que é religião, e há um respeito muito grande, sabe? Porque a gente começa a acreditar que há algo muito mais profundo que habita dentro de nós. E é isso que nos resgata. E é isso que nos ressignifica. Se vocês me deixarem, gente, eu me emociono. Ai, que maravilha. Olha, e é impressionante, isso é importante também, ter esse espaço que acolhe principalmente as mulheres, porque são as mulheres que são mais afetadas nessa questão das drogas, porque elas são, eu diria, marginalizadas, inclusive, né? Por todo um contexto que existe aí. Tratar a dependência química já é uma especificidade. Você tem que desenvolver um manejo, né, no cuidado e também ter instituições como a Fazenda da Esperança para dar esse suporte. Sendo que, para além disso, ainda tem as questões de gênero que atravessam. Porque quando a gente pensa, né, sobre dependência química, qual é a imagem, qual o símbolo social que vem à cabeça? É muito mais o homem, que é aquele homem, né, e tudo mais. E também está muito ligado esse lugar da dependência química ao masculino, quando na realidade a dependência química ela não tem gênero, né? Então várias pessoas, inclusive a dependência química, ela não é só de drogas lícitas e ilícitas, né? Enfim, tem também sobre a questão dos efeitos medicamentosos. Algumas pessoas estabelecem processos, né, de dependência química com alguns medicamentos que também são drogas. E muitas vezes a gente acaba tendo uma visão estreita sobre esse lugar, né? Eu achei extremamente bonita a fala dela, né? Sobre esse lugar, né? De cuidar e de se aproximar desse humano, dessa espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela não tem a ver com a religião. A espiritualidade está muito mais, né, ligado a essa crença, esse cuidado com um divino, com um mistério que está para além de você, né? E que, de certa forma, é esse lugar de suporte, né? Esse lugar do acolhimento, que em muitos espaços a gente não tem. E esse divino, né? Esse espiritual, ele possibilita esse lugar da relação. Porque é uma pessoa que chega na Casa da Esperança, ela está o quê? Adoecida nas relações dela com ela mesma e com a substância, né? Porque ela desenvolveu... Nem toda pessoa que faz o uso de uma substância psicoativa, ela vai desenvolver uma dependência química de fato, né? Então, tem pessoas que fazem a utilização de maneira recreativa, tem pessoas que fazem relacionadas, inclusive em ritos, né, religiosos, tem pessoas que utilizam porque precisa também, não há ilícita, né? Por exemplo, a questão de medicamentos, ansiedade, depressão, utiliza. Então, o modo como você se vincula com aquela substância ali é que vai dizer como é que se você está adoecido ou não, né? Se vai precisar de um tratamento ou não. Exatamente, porque quando esse indivíduo se relaciona com essa substância, né, a ponto dele não conseguir mais perceber prazer em outras atividades ou restringir o universo dele existencial ao uso daquela substância, né? Onde ele vai perdendo a capacidade de escolha, de decidir, onde ele vai perdendo esse controle. E é até interessante que às vezes as pessoas entram, né, nessa relação com o uso da substância
exatamente por querer ter controle de algumas situações que não consegue dar conta. Por exemplo, indivíduos que têm problemas com ansiedade, depressão, a questão psicológica, às vezes recorrem ao uso da substância para poder dar conta dos sintomas. E não vão procurar uma assistência especializada, um psicólogo, né, um psiquiatra. Às vezes você procura, assim, tipo assim, uma pessoa que é muito tímida. Exatamente. Vou tomar ali uma caipirinha, vou tomar ali só para soltar, só para ficar mais, né, tranquila. Aí funcionou, aí vou tomar novamente. Aí aquilo acaba virando... O problema é esse, quando você acaba restringindo esse teu modo de se relacionar com uma única possibilidade de socialização. Como você acha que a única forma de você conseguir isso é através... Aí já é um problema, através da bebida, eu não trabalho a minha dificuldade, nem o desenvolvimento de habilidades, né? E nem a desenvolvimento do meu psicológico, né? Das minhas habilidades de me relacionar com o outro e comigo mesma. Eu acabo utilizando a substância para não lidar com a angústia, com o desprazer, com o sofrimento que tem ali, às vezes, uma interação social. E aí eu utilizo porque com a substância eu me sinto potente, capaz. E aí que é esse limiar. E quando a pessoa acaba tendo várias vezes, né, a utilização desse recurso, ela pode se tornar uma dependente química ou se vê como dependente química. E você vai aumentando aquela dose, porque as doses elas começam a não fazer muito efeito, né? Exatamente. Aí, então você vai aumentando aquilo ali para conseguir o seu objetivo. Que é o fenômeno da tolerância, né? Que assim, o corpo ele já vai tolerar aquela substância e ali já aquela quantidade não é mais suficiente. Tem que pegar mais para poder ter o mesmo efeito. Porque as drogas, né, elas vão diretamente num sistema de recompensa e motivação do cérebro. E a experiência não é só algo biológico, né? É a experiência também que você tem, né? O contato que você tem com outras pessoas, com os outros usuários. Ali você cria uma rede a sua rede relacional, né? E aí acaba que você tem aquelas crenças em relação àquele uso da substância que vão achar que tudo na tua vida você pode ser resolvido com o uso da substância, se anestesiando, né? Não entrando em contato. Às vezes, não querer ir para um profissional de saúde porque tem medo do que as outras pessoas vão dizer, né? Principalmente para o público feminino, é muito difícil, né, para uma mulher, principalmente no contexto de maternidade, contexto da pessoa ali, de mãe de família ali, dizer assim, olha, eu tenho uma questão com álcool e outras drogas, né? E aí, às vezes, os próprios familiares recriminam e ela não tem um lugar ali de suporte, de falar, de ser acolhida. De apoio, muito né? pelo contrário, né? Muitas vezes ela é criminalizada, né? Ela é desvalidada nesse lugar de maternidade por ter uma questão com álcool e outras drogas. Exatamente porque ver as pessoas que são usuárias, ver nesse lugar da criminalidade. Do não humano, né? Exatamente. Agora, a fazenda, ela existe não só no Brasil, ela existe em outros países também, né? 28 São países. 28 países. São 170 fazendas no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Que trabalham também tanto com homens quanto com mulheres. Na mesma metodologia. Só que em casas separadas, né? Masculina e a feminina. E está no Brasil desde que ano? Aqui em Fortaleza há 23 anos. Em Fortaleza, 23 anos. Mas é desde 1983, né? Que o nosso fundador Nelson e o Frei Hans, quando começaram, ele passava na esquina, sempre a gente fala da esquina onde tudo começou, né? E ele se reunia com os drogados para ver se conseguia tirá-los e levá-los para a paróquia. Ele se reunia numa esquina com ele passava para ir trabalhar e encontrava aqueles rapazes e ele sentia o desejo de tirá-los dali e foi se aproximando. Ele diz que é uma violência que faz dentro de si para se aproximar do outro quando ele não era dependente, mas desejava que eles saíssem das drogas, né? E levassem para a igreja. Então, conversando com o Frei Hans, e aí, aos poucos, ele foi conseguindo e eles, graças a Deus, participaram e são os primeiros, né? Daí, da esquina para o mundo. É um tratamento totalmente gratuito, não é assim? Gratuito e voluntário também, né? A pessoa manifesta o desejo da recuperação. Você falou em voluntários.
A Ruth é uma das voluntárias, eu como sou ela falou uma aqui das antes. voluntárias. Mas como eu, tem muitas pessoas. Como né? é que você chegou e como é que você conheceu a fazenda? E é uma história interessante. E assim, às vezes até quando a gente fala que é coisa de Deus, né? As pessoas acham até, mas é bem misteriosa. Vamos chamar que é misteriosa, porque a gente não sabe exatamente por que foi. Eu fiz o Caminho de Santiago. E quando eu voltei do Caminho de Santiago, eu voltei com o propósito de fazer algo, de fazer alguma coisa, que eu pensava que precisava ser por mim, verdadeiramente, eu precisava fazer alguma coisa por mim. Eu estava tão péssima, estava tão para baixo, estava tão down, tinha acabado de me divorciar, estava péssima. E aí, um belo dia, do nada, eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo assim, a senhora pode contribuir e tal. Era uma pessoa de dentro, porque a Fazenda da Esperança Feminina é dentro do céu, né? Da Condomínio Espiritual Irapuru. E lá dentro funcionam outras instituições. E era uma pessoa de uma instituição que cuida de criança me pedindo ajuda financeira. E, em vez de eu dizer que daria ou não daria, eu disse que iria lá. E a pessoa disse, a senhora não vem? Eu disse, eu vou. E fui. Quando cheguei lá, ainda tentei ficar lá, mas eu tenho dificuldade de trabalhar com crianças. Sempre trabalhei com adultos, fui professora da universidade. Então, assim, eu não tenho intimidade com criança, né? E aí, o gerente de lá, o gestor de lá, disse assim, vai ter um seminário e a senhora podia conhecer as outras instituições que tem aqui na comunidade. Eu disse, então vou lá. Quer dizer, tamanho era o meu desejo de fazer algo por mim. Eu não estou mentindo, eu queria fazer algo por mim. Queria fazer algo por ninguém, não. Queria fazer algo por mim. É bom que se diga, porque às vezes a gente tem vontade de dizer assim, eu quis fazer algo pelos outros. Não, para falar a verdade. Eu quis ajudar. Eu ouço muitas pessoas falando assim, eu quero ajudar as pessoas. Não, eu estava num momento que eu queria fazer por mim. E aí, eu cheguei nesse seminário, eu não achava nada interessante, nada. E no coffee break, eu não via nada que me interessasse. No coffee break, o dito rapaz me apresentou uma freira, e essa freira me apresentou a duas moças que ele chamou de fazendeiras. E eu era tão ignorante no tema, tão ignorante, e não conhecia absolutamente a Fazenda da Esperança, que eu pensava que fazendeira era aquelas pessoas que cavalgavam, que trabalhavam na fazenda. E as Tem meninas, sentido. Sim, total sentido. E as meninas, eram duas meninas que eram acolhidas na fazenda e que estavam em processo de recuperação no uso de cocaína. Para mim, a palavra cocaína já era assim. Quase há 9 anos atrás, que eu estou na fazenda há 9 anos. E aí, quando as meninas disseram isso, que elas... Onde foi que me colocaram? Isso! Aí elas disseram, não, eu estou aqui porque eu sou da Fazenda da Esperança, eu estou em processo de recuperação do uso de cocaína. Mas infelizmente ou felizmente, aquilo ali me impactou de um jeito que eu voltei, eu só pensava naquilo, eu quero voltar ali, eu quero me encontrar com aquelas meninas, E me deram o telefone da Ana Lúcia, que é a responsável, né? E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Então, é por isso que eu digo que tem coisas que a gente não explica. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aquele telefone, fiquei ligando até conseguir falar com a Ana Lúcia. E no dia que eu cheguei lá para conversar com ela, ela me perguntou que tipo de coisa eu sabia fazer. Eu disse, eu só sei ler e escrever. Eu não sabia nada, não sabia nada em relação à droga. Então, eu fui ler para as meninas, foi a primeira atividade que eu fiz com elas, foi ler Pequeno Príncipe, Fernão Capelo Gaivota, eram coisas assim que eu sabia. O primeiro contato que eu tive também foi com a Adélia. Mas já é um processo de cura, porque a arte cura. Não é assim? E aí eu fui ler, e na medida que a gente ia lendo, a gente ia refletindo juntas, era um processo coletivo. E pouco a pouco, sem que eu me desse conta, eu fui compreendendo que a gente estava todos nós estávamos no mesmo barco. Com certeza. Nós éramos dependentes. Dependentes umas das outras e dependentes também. Eu dependente afetivo e emocional e elas dependentes químico, porque não havia nenhuma diferença. Eu também estava super sofrida, super vulnerável e elas também estavam super sofridas e super vulneráveis. E do mesmo jeito que a sociedade também discrimina as mulheres que são separadas, que são divorciadas, que estão envelhecidas, a sociedade também discrimina as mulheres que estão também naquela condição.
Nós estávamos no mesmo barco, então nós nos abraçamos. Maravilha. E nós procuramos nos curar. E até hoje eu estou lá, né? E eu fui me aprofundando no estudo das mulheres, de como eu me conectava cada vez mais com essas mulheres e fui. E hoje eu me qualifico como terapeuta de mulheres e trabalho cada vez mais com outras mulheres. Que maravilha. E quem recebeu esse abraço também, e também hoje tem uma outra história para contar, é a Edna, mas a gente vai saber dessa história no próximo bloco. A gente volta já já. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre acolhimento, superação e libertação de vícios. No bloco anterior, conhecemos um pouco a história da Fazenda da Esperança, uma comunidade terapêutica que atua desde 1983 na recuperação de pessoas com dependência química. E a Edna teve uma relação abusiva com o álcool e foi acolhida na Fazenda. Hoje, ela é agente terapêutica e ajuda outras mulheres que estão nessa luta contra o vício. Aí a gente vai saber aqui da Edna como foi esse processo. Então, em 2011, foi quando eu entrei na Fazenda da Esperança, né? A minha família, da parte do meu pai, reconheceu que eu precisava de ajuda. Perguntou se eu queria ajuda e eu disse que sim. Porque quando eu larguei o trabalho para ficar em casa cuidando da minha mãe, eu fiquei mais doente do que ela. Porque é exatamente aquilo, eu usava o álcool para me anestesiar, né? Não querer ouvir aqueles problemas. Eu lembrava do meu trabalho, do passado, do que eu era autossuficiente, aquelas drogas invisíveis, né? E foi aflorando cada vez mais. Eu precisava beber porque eu não queria ouvir aquelas coisas, sentir aquelas dores. Só que a dor vai aumentando e a gente não vai se dando conta, né? Eu fui a um psiquiatra sozinha mesmo, para dizer do meu problema. E ele disse, olha, você precisa tomar uma dose, mas uma dose de egoísmo. Mas entenda que não é o egoísmo só pensar em você, mas um egoísmo de autocuidado, de pensar realmente na sua vida. E eu fui para casa pensando naquilo e eu disse, eu preciso de ajuda mesmo. Então, quando veio a família do meu pai, eu disse, sim, eu quero uma internação, onde é, como é. E falaram, fazenda, eu também imaginei que tivesse cavalo, boi. Essa ideia que veio, né? É interessante. E quando eu cheguei lá, no começo foi difícil, porque a obediência, a disciplina, eu não precisava de nada daquilo, né? Que a minha autossuficiência era demais, né? Então, ter que obedecer a quem eu nunca vi, imagine. Era difícil. Mas no 6º mês, eu comecei a entender o propósito de que, se eu me comprometesse com aquilo que estava voltando à minha essência, que eu estava me redescobrindo, os meus valores, né? Porque os valores haviam sido invertidos, né? Na verdade, os meus valores, enquanto eu estava em casa, estavam sendo soterrados, né? Eu conversei muito com psicóloga, com outras pessoas, padres, enfim, e eles diziam isso, que o ambiente não era favorável àquela situação e por isso que eu entrei naquela dependência. Tanto que aos 6 meses eu já não... Eu tomava
conta do vinho do padre. Isso 6 meses de tratamento? Com 6 meses de tratamento. Eu sabia o que não era bom para mim. Já tinha essa consciência. A fazenda, eu vejo até hoje, assim, é um instrumento de Deus para a minha vida e para a vida de muitas pessoas. Como é que a gente falava desse estigmatismo que fica, que as pessoas falam e pensam, hoje eu reconheço as dores das pessoas que chegam com as mesmas dores que eu tive. Hoje você já é responsável por um núcleo... Sim, na Serra da Meruoca, né? Em Sobral, não é isso? Em Sobral, exatamente. Lá é também muito bom e as meninas que ao redor ali da cidade toda que chegam também machucadas, né? Incrível, eu gosto muito de ver a transformação das pessoas, né? Como houve a minha e como eu vejo a das outras. Por exemplo, teve uma pessoa que me perguntou, por que você gosta desse trabalho, de ficar com elas assim, o que é isso? Eu disse, eu gosto de ver a mudança. Porque com uma semana os olhos mudam, o rosto muda. Acreditar na pessoa como é importante, como é valioso. Autoestima, né? A autoestima, a dignidade, a gente devolve a dignidade à pessoa, né? Ela sente que merece respeito, ela vai voltando à sua essência do respeito, do autocuidado, né, da valorização humana, do cuidado, né? E é muito interessante como elas gostam. Eu incentivo muito as leituras também e hoje estão cuidando muito do autoconhecimento, porque vai evoluindo muito. A gente tem a metodologia, como falamos no início, né? Nós temos temas, palestras, temos muitas atividades, né? Para exatamente voltado no tratamento. Cada dia é uma coisa, né? Tudo programado, cronograma direitinho para suprir o tempo que a dependência química precisa de disciplina, de tempo ocupado, mente ocupada. Paciência, né? Pegando o gancho da Edna, sobre esse lugar do autoconhecimento, né? A dependência química, enquanto processo de adoecimento, ele não acontece da noite para o dia. É uma história, né? Apesar de que tem algo em comum, que é a dependência química, onde você acaba não vendo mais o prazer, né, das outras atividades, das relações, e você só consegue ver a droga, né? Você fica naquela fissura que está muito voltada ali a toda aquela experiência psicológica, os comportamentos que envolve ali o uso daquela substância abusiva, né? Então, assim, as pessoas têm uma história que leva você a estar nesse lugar, né? E cada pessoa, às vezes, por exemplo, tem os fatores de risco, né, para você desenvolver a dependência química, por exemplo, como relações familiares disfuncionais, né? Pessoas que já têm uma relação abusiva consigo mesmo, né? E que não tem esse suporte de desenvolver esse autoconhecimento para dar conta dessas dificuldades, sim, pode se auxiliar na droga para poder fechar esse buraco. Porque quando a gente tem situações, diversidades que a gente não consegue lidar, a gente se sente impotente, né? Como se fosse um buraco que a gente tem e que a gente só consegue tampar esse buraco com a produção de sentidos. E muitas vezes essa produção de sentidos é feita o quê? Nas relações, né? Tem um teórico que eu gosto muito, que é o Levi Moreno, que ele fala que as pessoas adoecem e se curam também nas relações. Né? A dependência química, ela é uma relação adoecida daquela pessoa com o uso abusivo daquela substância. Exatamente. Né? Então, assim, cada processo é individual e ter esse autoconhecimento é essencial para você poder saber, né? Qual é a função daquele uso daquela substância na tua vida. E ter o controle, né? Exatamente, porque quando você é dependente químico, você já perdeu esse controle. Né? Eu acho que é esse um dos sofrimentos maiores, né? Então, das mulheres da dependência química. É você perceber que aquela substância que você utilizou para tapar aquele buraco que existia, que você não sabia dar conta, está criando um problema bem maior. O buraco está ficando bem mais embaixo. E às vezes você
tem relutância, né, de dizer assim, de compreender e de aceitar o seu processo de adoecimento. Tipo, eu sou dependente químico, eu preciso de um amparo, eu preciso de um cuidado. E tem todo um processo aí de resistência, né? E principalmente, às vezes, um familiar pergunta, não, mas está precisando de ajuda. Diz, não estou precisando de ajuda, porque é muito doloroso, é difícil, né? Principalmente porque tem todo esse estigma social, né? Eu estou, assim, muito importante aqui na Fazenda, as atividades, né? São atividades do dia a dia, simples. Assim como eu tenho a minha responsabilidade de ter o horário de acordar, né? Aquela rotina, elas também têm. Elas que cuidam da organização da casa, que cuidam dos seus afazeres da cozinha, né? Das suas alimentações, do organizar seu guarda-roupa, sabe? Lavar a sua roupa, arrumar a sua cama. Valores esses que elas tinham esquecido, tinham abandonado. Né? Encontro com as famílias, né? Quando elas voltam a ter assim, aquele encontro familiar com a família, que são as visitas, né? Elas dizem, nossa, minha mãe já me achou diferente, né? Meu marido me achou diferente, eu estou diferente mesmo? Está. Tem esse resgate, né? da autoestima e do seu valor. De até mesmo elas esquecerem como preparavam um café. De dizer assim, nossa, faz anos, 20, 30 anos que eu não sabia mais como preparar um café. E tarefas simples, né? Uma tarefa simples. Se torna algo assim muito importante. Mas elas esquecem, acaba, né? Perdem realmente sua dignidade. Ai, a gente usava droga, mas usava em casa. Ali, eu tinha meus filhos, eu estava na família, camuflada. Né? Acontece muito isso. Aí eu sempre digo assim, você então estava lá só de corpo presente, né? Só de corpo presente, porque não estava sabendo o que estava acontecendo. A Edna fez uma cara como quem dizer, foi exatamente assim, porque Edna? é aniversário da minha mãe, é aniversário de um parente, elas querem ligar e tudo, né? Então a gente incentiva esse vínculo novamente, né? O que é uma ligação? Para um familiar, o que é que você falou vê? da questão da família e é um personagem assim bem importante nesse processo todo, porque assim, quando a mulher adoece, o entorno também adoece, né? Então, assim, como é esse tratamento para esse entorno, para os familiares? É uma também, gente, a Fazenda da Esperança, eu sou suspeita, porque é uma fazenda realmente que te traz grandes esperanças. E esse vínculo familiar é um caminho bem desafiador, muito desafiador, porque a família, ela também está muito sofrida, ela tem suas dores, né? Porque também está adoecida, a né? pessoa dependente, ela já fez muitas promessas não cumpridas, fez várias juras, não, é só a última vez, não vou mais fazer. E a família acredita até chegar a um ponto que está tão machucada que, pronto, não dá mais, né? E muitos dos dependentes realmente têm que se deparar com essa realidade do lavar as mãos para poder acreditar, para dizer assim, poxa, realmente eu cheguei ao fundo do poço, eu preciso de ajuda. E como é importante, né, essa presença da família, que nós temos um trabalho, o Grupo de Esperança Viva, todos aos sábados, né, onde nós convidamos as famílias a participarem desse grupo, o GEV, e lá são depoimentos, é uma roda de conversa, né, de superação, né, quem participa desse grupo são os ex, né, que os nossos ex, não é o ex de esperança, né, não é o ex de ex-mulher, ex-marido, não, é esperança, eu sou esperança. É com S. Né, então você já começa a ser luz. Mães que chegam acabadas, dizendo, não, meu filho não tem jeito, não. E eu insisto, venha, sua filha está a coisa mais linda do mundo. E quando ela chega lá, realmente se depara que a dor dela também se compartilha. Né? E as famílias acabam se identificando e ajudando. Porque quando o dependente volta para sua casa, muitas vezes a família não ajuda. Se demora um pouquinho, porque foi na padaria e já está fazendo coisa errada. E a gente trabalha isso, que tem que acreditar.
Eu acredito, né? Eu acredito. Como foi essa sua relação com a família, Edna? Era isso que eu queria falar, exatamente, né? Porque a gente tem vontade de internar a família também, às vezes, né? Eu já tive vontade. Seria o ideal, né? Porque, como eu falei antes, adoece todos adoecem também. Todos, né? Então, a família fica desacreditada e é muito difícil, porque ela precisa realmente continuar, dar continuidade ao trabalho que ali nós estamos aplicando, né? No acolhimento. Com a minha família, graças a Deus, voltou ao normal, mas minha mãe continua doente, né? Mas, assim, relação normal, mas realmente foi bem difícil, né? Só que a fazenda me atraiu de uma forma que eu não volto mais para casa. Não quero, não interessa. Eu vejo vida, porque eu tinha perdido o sentido da vida. Você mora na fazenda, é isso? Eu moro na fazenda. Olha... hoje eu sou membro consagrada da obra. E eu viajo, vou para qualquer lugar que me pedir, que me chamar, eu estou indo, né, com a fazenda. É porque, assim, a fazenda, quando eu digo que realmente ela traz esperança, ela traz. Porque a nossa proposta é ficar 1 ano em tratamento. Mas, muitas vezes, ela não consegue se socializar novamente na família. Né? Então, ela se sente chamada a cuidar de outros. Então, a fazenda, ela te proporciona isso, né? Então... Ela te convida a você fazer já um voluntário, aí você já não é mais acolhido, você se torna voluntária da Fazenda da Esperança. Então, nós temos um planejamento. Eu pensei que fosse, por exemplo, as pessoas que são ou voluntárias ou trabalham na fazenda, mas moravam em casa e iriam para esse trabalho. Não, elas moram na 24 horas com direto elas. Na fazenda. Porque elas são preparadas para isso, né? Elas concluíram um ano, né, de tratamento, então elas já passam numa escadinha, né? Assim, elas vão crescendo, se tornam voluntárias e nessa parte de voluntária elas estudam, elas recebem toda uma formação, educação super toda uma formação, não somente de acolhido, que ela está em outro patamar, né? Agora ela já vai cuidar de outros. Então, ela precisa estar preparada e capacitada para isso. E ela se torna membro da Fazenda da Esperança. Ela já não mora mais naquela casa, em rua X, em bairro X. Ela é da Fazenda da Esperança. Ela uma esperança. Muito bem. E esse trabalho, esse contato, gerou um livro, né? Muito bem. Você pode falar um pouquinho sobre o seu livro? Pode pegar dá licença. Então, durante a pandemia, a Ana Lúcia, que é a coordenadora geral, da regional aqui do Nordeste, ela me chamou, como eu já havia escrito um livro, ela me chamou e disse: Ruth, eu tenho um sonho de escrever um livro sobre a fazenda. Já tenho até o nome. Entre Tantas Marias, era o nome que ela já tinha. Eu gostaria muito, e a gente estava naquela época da pandemia que a gente estava muito tempo em casa, sem poder ir, eu não podia muito ir lá para a fazenda, e falava muito com as meninas, né, online, mas aí ela disse: Ruth, vamos fazer esse livro, e aí eu disse: bora, vamos tentar. E o livro ele conta a experiência da Ana Lúcia, a minha experiência dentro da fazenda, e aí a gente ousou conversar com algumas meninas e contar a história delas no livro. Não a história dramática, mas a história desse percurso, eu diria, plagiando um pouco o Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, de vida, morte e vida. Né? Porque elas passam por um processo de vida, por algum motivo, elas nasceram, elas passaram por algum motivo de vida, né? De algum motivo de existência, tiveram alguma morte, né? E elas sobrevivem, se superam. Então, é vida, morte e vida. Pronto, né? Como é que a gente faz para adquirir este livro? Gente, olha, é com muita alegria que eu digo que esse livro, toda a renda dele é destinada à Fazenda da Esperança Feminina, aqui de Fortaleza, e nós concluímos a venda dos 2.000 exemplares, mas nós precisamos de recursos agora para mais 2.000. Então, nós estamos aqui, acho que dentro de pouco tempo vocês podem entrar no portal da Fazenda, né? www.fazenda.com.br,
fazendadaesperanca.com.br, né? E vocês podem adquirir esse livro, a gente deve estar providenciando rapidinho para que vocês possam conhecer a história da fazenda e tudo isso que a gente conversou aqui, os pilares, né? Quais são, o que é que norteia esse processo de recuperação das meninas e algumas histórias que estão aqui dentro. Maravilha, a dica está aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Não sei dizer quando foi que me perdi no teu olhar. Não sei porquê, de nada adianta eu me esquivar, se tudo que eu faço me leva a te querer. Invadiu o meu espaço sem nem me perceber, e o tempo passa e ainda não mata essa minha vontade de você. Com tudo que eu sinto e eu não minto, não há como não lhe pertencer. Sentimentos bons em que eu não hesito em me deixar afogar. Te quero, te quero, meu bem querer. Não quero, não quero, não quero ficar sem você. Voltamos com Roda de Mulheres e este é o momento de conhecer melhor o trabalho da nossa artista convidada. Estamos recebendo hoje a Lia Lemos, que já nos deu uma palhinha do seu repertório aí durante o programa, essa voz belíssima, maravilhosa. Vai nos contar agora a sua trajetória, não é isso, Lia? Como é que foi essa sua trajetória na música? Eu comecei na música, na verdade, desde a minha infância, né? Sempre ali com a influência da família. Ontem, né? Então, eu tenho 24 anos, né? Desde os 11 aí que eu comecei nessa vida, né? E meu pai é músico, cantor, compositor, então... Como é o nome do seu pai? Cid Lemos. Ele é um ótimo músico aqui da cidade. E minha mãe também é artista, meus irmãos. E aí eu fui crescendo sob essa influência e tendo essa paixão pela música desde cedo, assim... com vontade de aprender a tocar violão, com vontade de aprender a tocar outros instrumentos. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu acabei entrando para a faculdade de música lá na UFC. Despretensiosamente também, não era nem a minha primeira opção, mas eu costumo brincar que a música me escolheu, né? Não fui eu que escolhi ela, assim, porque a vida foi me levando por esse caminho, né? E eu acabei abraçando. E durante a faculdade eu fui descobrindo, né, assim,
um pouco mais sobre a artista que eu sou, sobre a professora de música que eu sou, sobre os meus interesses, e fui desenvolvendo assim essa carreira na música, tanto como artista, né, autoral. Essa canção que eu acabei de cantar é uma canção minha, se chama Versos de Você, e foi lançada em 2022, então já tem aí 2 anos que ela está circulando pelo mundo. Já está nas plataformas? Tá, em todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube. E também fui aprendendo instrumentos, tocando em grupos, né? E atualmente eu trabalho na cena musical aqui da cidade, toco em restaurantes, em casamentos, em cerimônias, em apresentações no teatro, com outros grupos, né? Não só como cantora, mas também como violinista. Então, agora eu estou seguindo aí essa carreira e ver até onde a vida vai me levar. Então, é um tanto quanto eclético, né, o seu repertório? Um pouquinho. Eu gosto muito de caminhar entre essa parte das músicas internacionais, né, pop internacional, jazz. Tenho muitas influências cantoras, né, artistas internacionais, mas também MPB. Eu acabei não cantando muito aqui, mas eu também tenho um repertório de MPB, tanto que as músicas que eu escrevo, elas são todas em português, né, também. Então, essa influência. Maravilha. E quem quiser te contratar, como é que faz? Pode me chamar lá no meu Instagram, @liaflemos. Lá tem todas as minhas informações, né, contato, como chegar até mim, fazer orçamento. Então, tá aí aberto para quem quiser. Maravilha. Eu fico tão feliz assim de ver que assim, cada vez, sempre nesse espaço tem artistas cearenses, tem mulheres, e o potencial dessas meninas é impressionante, é surpreendente. Parabéns, viu? Obrigada. Prazer estar aqui. Maravilhoso. Prazer é todo nosso. Bom, a gente chegou naquele momento também infelizmente, de despedida, de agradecer a presença. Nossa, adorei conhecer a Fazenda. Já tinha escutado falar, mas não conhecia assim tão profundamente. Adorei. Parabéns pelo trabalho de vocês na Fazenda, né? Muito obrigada pelos esclarecimentos. E eu gostaria que vocês deixassem assim, um recado final para quem está nos assistindo e possa estar passando por algum desses problemas. Como é que faz? O que é que vocês diriam para essa pessoa? Olha, honestamente, o que eu mais desejo é que as pessoas se sintam, toquem no coração a vontade de realmente se encontrar. E se encontrar nessa direção que a gente está propondo, né? Do autoconhecimento, da vontade de evoluir, de crescer, de sentir-se luz cada vez maior no mundo. Quem estiver passando por essa dificuldade, trate com naturalidade, com normalidade. Nós todos estamos no mesmo barco. É isso que eu quero colocar sem preconceito. Eu quero colocar para as famílias também, né? Que acreditem mais, que não desistam, que tenha a perseverança, né? E que não, porque é visto como marginalizados, excluídos da sociedade, a pessoa que está precisando de ajuda. E não é assim, ela realmente está precisando de ajuda. Porque quando a gente entra na Fazenda, muita coisa é lá atrás. A droga é só o ápice, né, do iceberg. Né? As drogas invisíveis que devem ser tratadas. E começando pela família, acreditar, estruturar, ajudar, amar, abraçar e levar adiante com perseverança. Eu já faço um convite, né, de um modo geral, para aqueles que sentem assim realmente, como a Ruth falou, né, no coração, em ser um voluntário da esperança, né, que é muito importante. São as veias que correm, né, no coração da Fazenda, né, o voluntário. E quem está precisando dessa ajuda, nos visite lá no céu, no condomínio Irapuru, né, na Avenida Alberto Craveiro, 2222, que eu vou estar lá para passar as orientações direitinhos, como acolher, como ajudar. Eu gostaria, né, de falar para as pessoas que em algum momento da sua vida, né, sentiu que perdido e que o uso da substância, de certa forma, está ajudando ali a dar suporte à sua existência e que você percebe que não consegue mais ter controle sobre isso, né, que você se reconhece enquanto uma pessoa que se estreitou a ponto de não perceber outros valores, outros prazeres da sua vida e que, independente do lugar onde você esteja, né, você pode apostar na sua vida. Porque o fato de você estar passando por um processo de adoecimento, seja ele uma dependência química ou não, não te tira as suas capacidades humanas de produzir saúde.
e de criar novos sentidos, né? E ter um lugar como a Fazenda da Esperança, né, que acolhe essas pessoas sem julgamentos, faz com que tenha um ambiente, né, acolhedor que gere vida, né, que seja uma esperança para ressignificar e reconstruir a sua vida, as vidas, né? E que se tem vida, gente, tem jeito, né? Então, se tem vida, tem lugar de esperança, exatamente. Estamos terminando, mas antes de terminar, a gente não pode deixar de falar aqui sobre a agenda, né, meninas? Ruth, me fala um pouco a respeito dessa agenda aqui. Gente, todo ano a Fazenda da Esperança publica uma agenda que é também uma fonte de renda para a Fazenda. A gente precisa da colaboração da comunidade, da sociedade. As meninas também trabalham, produzem biscoitos, produzem bolo, produzem pães, que elas conseguem produzir lá dentro mesmo, faz parte do trabalho delas. Esse trabalho que elas realizam ali dentro é vendido ali no entorno? Ela é vendido ou pode ser adquirido? Pode ser adquirido. Caso desejem, liguem para lá, para a Fazenda. Nós temos o nosso Instagram, Fazenda da Esperança, Fortaleza, que é muito importante que vocês entrem em contato com a gente. Também o telefone dentro da Fazenda da Esperança, vocês entrem em contato com a própria Adélia e conseguem biscoitinhos, todas essas coisas com a gente. A nossa agenda, gente, é muito importante. Empresas que, porventura, desejem adquirir um número maior de agendas, auxilia demais. Porque uma vez por ano, quer dizer, que a gente consiga vender um número maior de agendas, já nos deixam aliviados aí para pagar um bocado de conta pelo ano afora. Então, a gente agradece a colaboração e a sociedade, de forma indireta, ela colabora com essas pessoas que elas nem conhecem, mas que de um jeito ou de outro precisam da ajuda. É porque deixa claro, né, Ruth, que não tem, vocês vivem exatamente desses apoios, não é assim? Sim. Exatamente. Sim, é filantrópica. É filantrópico. Pronto, é importantíssimo. Vamos ajudar esse projeto, gente. Vamos ajudar porque é um projeto que auxilia demais, ajuda muito nessa questão de mulheres que estão necessitando sair desse vício, ter uma vida digna, ter uma vida, né, e a gente pode ajudar nesse sentido. Podem ajudar do jeito que quiserem, inclusive se não quiserem comprar a agenda, mas quiserem fazer doações também, recebemos doações, né? Então, eu tenho um projeto que a gente chama Madrinhas da Esperança, caso desejem dar uma colaboração mensal, podem, as mulheres que querem amadrinhar outras mulheres de forma invisível e anônima, entram em contato conosco e a gente também pode fazer essa colaboração. Então, a gente arranja 1000 maneiras de colaborar, porque não é fácil, gente. Fazer com que as coisas aconteçam é um suor danado. E cada fazenda, dessas 170 fazendas espalhadas pelo mundo todo, e eu tive agora em São Paulo, em Guaratinguetá, e fiquei impressionada. Gente, os empresários colaboram, as pessoas, a sociedade tem colaborado, né? Tem se mexido. E eu fiquei impressionada lá em São Paulo, como a fazenda está bonita, como as pessoas realmente têm desenvolvido um trabalho coletivo, mesmo de colaboração, de apoio, de suporte. A dependência química, né, é um problema de saúde pública. Isso. Né, e não afeta só o universo ali familiar, né? As relações sociais como um todo. Então, ter esse comprometimento social é muito importante no resgate dessas vidas. Exatamente. Porque são vidas, né, que, de acordo com o processo de adoecimento, e não ter esse lugar de cuidado devido, elas são degradadas, né? Então, essas vidas, elas são resgatadas, né? São restauradas, reacreditadas. Que, infelizmente, né, ainda tem. Hoje, o Brasil, ele cuida das pessoas que passam por processo de dependência química no parâmetro da reforma psiquiátrica, como usuário, ser humano, né? Mas, em outros momentos, essas pessoas, elas eram desumanizadas e ainda tem muito resquício. Pronto. Desse estigma, né? Então, está feito aqui o nosso convite. Vamos resgatar essas vidas, porque é muito importante. O trabalho é belíssimo. O trabalho da Fazenda da Esperança é um trabalho belíssimo. E fica a dica, vocês podem ver aqui no Instagram da Fazenda, né? Estamos encerrando, então, o nosso Roda de Mulheres de hoje. Muito obrigada por sua audiência. Lembrando que os quadros e a exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Sálmia.
Conheçam o trabalho das artistas acessando as redes sociais. E se você perdeu parte dessa nossa conversa, não tem problema, porque você pode acessar a Roda de Mulheres na playlist da TVC no YouTube. Eu te vejo na próxima semana. Um super beijo. Até lá. Ficamos com Lia Lemos. Vou cantar agora outra música autoral, se chama Acalento. Ela ainda não foi lançada, mas já está gravada e logo, logo estará aí disponível para vocês. Com você toco, canto, danço até o amanhecer só com você. Gosto de pensar em todos os momentos, sentimento de arrepiar, faz balançar o coração. O coração. De sentir o amor que a letra, melodia festeje cor. De sentir o amor que a letra, melodia festeje cor. Com você desperto pro melhor que sempre quero ser só com você. Gosto de imaginar o tempo e acalento que ainda virá pra balançar o coração. O coração. O coração.